Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para a energização do nosso planeta. Como sempre, estamos aqui juntos em oração, cada um em sua casa, mas jogando o nosso material ectoplasmático e eletromagnético em prol do bem e do bom. Vamos começar nos desligando dos nossos problemas, que todos nós temos, as nossas aflições, nossas mágoas. Vamos deixando um pouquinho de tudo isso de lado. Vamos respirando profundamente, jogando boas energias e vamos expirando tudo que tem para tirar toda essa negatividade. Vamos fazendo esse exercício que oxigena o nosso corpo inteiro, né? E vamos entrar em contato com o nosso Pai Divino, o princípio sagrado de tudo e de todos. Nosso Pai que está na nossa intimidade. Vamos nos unindo também aos nossos irmãos cristificados, como sempre informamos. Cristo não é um nome, é um grau de evolução. Como antes de chamarem de Cristo, no Oriente chamavam de Buda, os iluminados. Cristo é aquele que representa a Deus nas mais diversas esferas do nosso universo. São verbos construtores de planetas, são verbos que ensinam, são os grandes mestres, são aqueles que recebem as leis de Deus e trazem para os planetas, são aqueles que vêm exemplificar as leis. Eles sempre vêm ser os divinos exemplos de conduta, de comportamento, como nós devemos nos comunicar entre os planos e como nós devemos agir perante os nossos irmãos. Quando eles falam que a gente não vai chegar ao Pai senão por Ele, é porque a gente precisa, para chegar ao Pai, atingir o grau de cristificação. Vamos todos nos ligar a todas as legiões angélicas que trabalham aqui no nosso planeta. A corrente de pretos velhos, índios, hindus, caboclos. A corrente médica, a socorrista, a mensageria divina. Os nossos anjos da guarda, mentores, amigos e companheiros de jornada evolutiva, e também a todos os nossos irmãos encarnados. Com a graça de Deus, a oração de hoje, ela está iniciada. Então vamos à primeira oração que o Zé Carlos vai falar, que é a oração à verdade. Oração à verdade. Dá-me Deus, o Pai Divino, o poder de conhecer e viver a tua doutrina. Conceda-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, apóstolo de tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Ponde, Senhor, no coração de teus filhos o sentimento de respeito à tua lei, ao Cristo modelo que enviaste, e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros, onde
nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faz que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos, é o único modo de desabrochar o Deus interno, as lactentes virtudes divinas em menos tempo, graças a Deus. Graças a Deus. De novo, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Juntos fazemos a diferença. Juntos somos mais fortes no sentido de formarmos uma grande usina de energias para doar para todos os nossos irmãos necessitados, conforme aqueles que a espiritualidade já sabe que tem de ajudar. E isso é sempre muito importante nesse trabalho. É essa união, é essa ligação que nós estamos tendo e que cada dia que passa, esses laços são mais estreitos e essa energia fica muito mais densa, né? E aí o trabalho é bastante intenso com a graça de Deus. Então vamos começar a parte do estudo. Essa semana eu estou falando eu usei o termo sempre foi divinismo, não com esse nome, mas sim a doutrina, o caminho que leva a Deus, desde priscas eras que se fala do Deus único, de procurar dentro e não fora. Então eu já li alguns profetas do passado, né? E hoje eu vou ler mais, se der, 2, vamos ver. Então hoje eu vou falar de Hermes, né? Então a sabedoria hermética, o que ele diz, tem 2 frases dele que estão separadas aqui. O verdadeiro sábio é aquele que sabe ter Deus em si e tudo faz para com ele se unir. E ele também diz, Hermes, o de dentro e o de fora, o de cima e o de baixo, tudo é, porque só um é o princípio. Então, é muito interessante, né? Se a gente parar para pensar, né? Que infelizmente a nossa vida é tão corrida e muitas pessoas acabam não pensando, fazendo tudo no piloto automático, né? Mas se a gente parar para pensar, né? O verdadeiro sábio é aquele que sabe que Deus está dentro de si e que tudo faz para se unir a Ele, né? Tudo faz o quê? Tenta viver da melhor maneira possível, não indo contra as suas leis, as leis de Deus, os 10 mandamentos, não atrapalhando seu irmão, trabalhando dignamente, tendo a sua profissão na carne, ganhando seu dinheiro para o seu sustento e trabalhando espiritualmente, doando um pouco do seu tempo, o seu conhecimento, a sua ajuda, seu material, àqueles que precisam, orando para os outros no meio dos outros. Então, o sábio, né? E vai dizer, nessa humanidade não tem ninguém. Mentira, tem muitos irmãos que entendem isso. Podem estar dentro de todas as designações, né? Mas tem muitos irmãos que trabalham com a comunicação entre os planos, que entendem que Deus está dentro de si e que fazem o melhor para desenvolver, né? Porque, na realidade, a gente não pode esquecer. Lá do outro lado, quando a gente desencarna, né, do lado espiritual, ninguém vai vir perguntar para você assim, perguntar não precisa porque está em todas as marcas, né? Você frequentava orações divinistas, então você está dentro. Não, você não frequentava divinismo, você está fora. Não é assim que funciona. Funciona em função da tua energia, do que você fez, do teu pensamento, das tuas atitudes, como você agiu.
se você trabalhou dignamente com as mediunidades, se você orou para os outros, no meio dos outros de verdade, né? Porque não adianta você ir lá bater cartão. As orações, elas são íntimas, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É você querendo fazer o melhor, né? E é por isso que é procurar Deus dentro de si, é desabrochar suas latentes virtudes divinas, é se lapidar diariamente, é melhorar, né? E isso a gente não faz assim, mostrando para os outros, dando 3 pulinhos, bebendo, comendo uma bolachinha e tomando um copinho de vinho. A gente faz isso com atos, com ações, com pensamentos, sendo bons exemplos, né? Bons exemplos de conduta. E então a gente recebe boas marcas espirituais trabalhando em prol do bem e do bom, sendo bons servos do Pai no sentido de ajudar o outro irmão, né? E isso, né, nessa humanidade, apesar de ter bastante gente que tem boas intenções, mas também elas têm muita gente, tem infelizes situações, elas fazem coisas muito erradas com as boas intenções. A gente tem que tomar cuidado. Ninguém é dono da verdade. Nós estamos aqui e cada um conhece um pedacinho da verdade divina. Nós não somos ainda um Cristo para saber tudo. Um espírito cristificado conhece todos os detalhes. Nós não. Então, acima de tudo, nós temos de ter respeito ao nosso irmão e entender que se ele não quer entender o que eu falo, né? Mas ele é meu irmão. Ele segue o caminho dele, eu sigo o meu. Mas eu tenho de respeitar. Por mais que eu saiba que está errado, eu posso até pontuar. Olha, eu não acredito que isso seja certo. Pare e pense. Mas eu não posso obrigar ou carregar no colo. Cada um tem de fazer por si. E Deus está dentro de cada um de nós. Está dentro do certo e está dentro da pessoa errada. Essa pessoa vai ter de caminhar muito para poder desabrochar. Mas está lá. O Pai é Pai de todos. Ele não tem diferença. Mas desabrocha na medida que você vai conhecendo cada vez mais, né? Então, isso que é importante. E aí, o de dentro, o de fora, o de cima, o de baixo, tudo é porque só um é o princípio. Não existe outro, né? Tudo está dentro dele. Tudo que existe no mundo é parte e relação do princípio e está em vários estágios de evolução, desde que quando sai dele se transforma luz, gás, éter, vapor, poeira cósmica. Poeira é o princípio também. Todo é o princípio, em estágios. Aí quando consegue que nós já caminhamos muito. E vamos continuar caminhando muito, né? Mas quando a gente chegar no estágio de cristificação, que a gente vai conhecer muito mais detalhes, a gente vai poder falar com muito mais propriedade. Essa é a verdade, né? E eu não me lembro, eu com o nome sou horrível, mas tinha lá na Pedro Dom um cartaz, né? Uma palavra a mais sabida, uma responsabilidade a mais adquirida. Então, cada etapinha, cada tamaninho que a gente evoluía, cada passo que a gente dá, a gente aprende mais alguma coisa. E a gente é responsável por aquilo que a gente aprendeu. Se eu já sei que aquilo está errado e eu erro, eu vou responder de uma maneira maior. Se eu não sei que aquilo está errado e eu erro, eu vou responder de uma maneira menor. Porque o nosso Pai é justiça ao máximo e Ele cobra conforme o nosso conhecimento. Então, olha só a responsabilidade de cada um de nós. De errar conscientemente, a dor é muito maior. Porque depois, quando aqui a gente tem ainda a carne, né? E a carne, a matéria,
né? Que dá uma maquiada, assim, em alguns sentimentos. Mas quando a gente está em espírito, no mundo espiritual, tendo aquela vibração e sabendo que você não chegou naquele tempinho um pouquinho acima da vibração, porque você tomou uma atitude errada conscientemente, aquilo dói. Aquilo deve ser terrível, porque você podia estar melhorzinho e você não teve por burrice da sua parte, por você ter sido teimosa. E isso acontece várias vezes, não é uma nem duas, né? Então, vamos tomar bastante cuidado, vamos ser felizes, porque a gente está aqui para também ser feliz, para cultivar o amor, para cultivar a união, tudo isso. Mas vamos fazer a coisa certa, dentro daquilo que a gente já conhece, já sabe, já pode fazer direitinho. Isso é muito importante, muito mesmo. E eu vou falar uma frase de Zoroastro também. Uma só é a verdade, e só com ela triunfareis. É a mesma coisa falada de maneiras diferentes, né? Em épocas diferentes. Porque, como eu já disse ontem, né? Anteontem, não me lembro, para cada povo era falado procurar Deus dentro da maneira que ele entendesse, né? Então, a verdade é só uma. O princípio sagrado de tudo e de todos, o único, que a partir daí tudo gera, né? E aí? E só com ela a gente vai triunfar. Quanto mais a gente desabrochar o nosso Deus interno, mais a gente vai compreender as coisas, né? Quando a gente fala que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? Então, onisciência, tudo sabe. Em tese, no tamanho que eu sou, ainda pequenininha, mas no tamanho que eu sou, o que está abaixo eu deveria ter consciência. Claro que existem aí as ferramentas divinas que bloqueiam isso, porque a gente não já pensou quantas cacas nós iríamos fazer, nós, réis mortais que ainda estamos em evolução. Mas um Cristo dentro do planeta dele, dentro daquele, o Cristo que é responsável pelo planeta, ele tem essa onisciência, né? Ele tem esse conhecimento de tudo e das necessidades. Como Deus, de todo o universo, ele tem todo esse conhecimento. Então ele sabe tudo de nós, sabe o que nós vamos fazer, sabe quando nós iremos desencarnar, quais as próximas encarnações, porque ele é o eterno presente, né? Então, quanto mais a gente evolui, mais vai melhorando a nossa inteligência, porque a nossa inteligência é a inteligência divina. Claro que ainda está bloqueada, mas na medida que a gente vai crescendo, ela vai se ampliando, né? Todos os nossos conhecimentos, tudo é Deus. Então, é só a gente evoluir que isso vai se abrindo, né? Então, é muito, muito, muito importante, né? Então, o que eu gostaria de falar era hoje. Amanhã a gente continua, vou falar sobre a sabedoria hinduísta, né? E deixa eu ver aqui, que teve algumas mediunidades. A dona Ana Pompei. Ontem, no final da reunião, vi todos nós reunidos em um grande círculo e das nossas mãos saíam muitas bolas que se dirigiam para o centro do círculo. Nessa visão, vi tudo prateado. Que lindo, ó. Trabalho que a gente estava fazendo de energização do planeta. Maravilhoso, dona Ana. A Eorien disse assim: com a graça de Deus eu pude ver a movimentação de cores e estou sentindo uma pressão no chakra frontal, graças a Deus. O Dinho, todas essas encarnações são de autorias das frases, são vidas de Oswaldo Polidoro? Sim, essas são, essas que eu estou falando, sim.
Mas também tem outros grandes iniciados, por exemplo, o Siddhartha Buda é Gandhi, né? Então tem outros iniciados, sim, certo? Bom, vamos continuar. Hoje vamos começar com a energização da água. É muito importante nós todos sempre usarmos essas ferramentas divinas para o nosso auxílio. Tudo que a gente tem aqui no planeta foi dado por Deus e tudo tem relação com o nosso corpo e com a gente. E a água não podia deixar de ser. Ela é um material que é usado tanto entre encarnados e desencarnados e potencializa tudo, né? Então vamos pedir a Deus, as legiões, que aquilo que for permitido, que energizem as nossas águas, as águas dos copos, das jarras, das caixas d'água, das nascentes, das represas, né? Que todas as águas do planeta sejam energizadas, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. As águas compostas dos nossos corpos recebam a energização dos corpos de todos aqueles que estão em evolução no planeta Terra, desde o reino mineral até nós. Vamos pedindo a fluidificação das águas que estão no estado sólido, líquido ou gasoso. As águas maravilhosas dos mares, dos rios. Enfim, todas essas águas do nosso planeta. Vamos pedindo uma limpeza maravilhosa em nossas casas, nas pessoas que lá habitam, nas pessoas que lá frequentam ou trabalham. Vamos pedindo proteção nas portas, nas janelas, cúpulas de energias ao redor da casa e nas nossas camas, onde nós deixamos o nosso corpo para o espírito fazer seus trabalhos noturnos. Vamos pedir bênçãos divinas também pelos ambientes públicos, nas ruas, rodovias que andamos, em todos os locais públicos que frequentamos, seja para compras, para trabalhos, para encontros. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas, muita limpeza nas escolas, nos ambientes de trabalho. Ampliando, vamos pedir bênçãos nas casas de saúde, nos hospitais, nos asilos, em todos os lugares onde existem pessoas que precisam ser amparadas, nas creches. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas, muitas limpezas nos locais, muita ajuda àqueles que precisam de ajuda e muita limpeza e proteção e ajuda para informar alguma coisa aos trabalhadores. Uma limpeza magnífica de todas as legiões angélicas, limpando os pretos velhos, fazendo uma limpeza, uma grande triagem, a legião médica fazendo um trabalho lindo, as socorristas também,
E a mensageria coordenando tudo para que tudo isso aconteça. Continuando, se vocês têm alguns pedidos que gostariam de fazer, vão mentalizando os pedidos de ordem material, espiritual, sentimental, profissional. E hoje nós vamos fazer a oração da mensageria divina, que é a oração ao Espírito Santo. E enquanto o Zé está fazendo essa oração, vamos nos elevando e encontrar os nossos irmãos que fazem a energização do planeta dioturnamente. Oração ao Espírito Santo, mensageria divina. Ao sagrado princípio nos dirigimos, como Pai amantíssimo que é, rogando suas divinas bênçãos para todos os seus filhos, que se entregam à verdade, ao amor e à virtude, objetivando a própria melhora e a de seus irmãos de origem, processo evolutivo e sagrada finalidade. Ao nosso Senhor Jesus Cristo apelamos, como celeste batizador em revelação que é, para que determine e abençoe o trabalho de todos aqueles espíritos que, compenetrados da verdade, do amor e da virtude, funcionam como servidores do bem e do bom, procurando beneficiar os irmãos com as maravilhosas dádivas de assistência espiritual. E a vós nos dirigimos, legiões do Senhor, prometendo cumprir com os nossos deveres para com a lei de Deus e o divino exemplo de Jesus Cristo. Portanto, acima de religiosismos, de sectarismos, de truncações e inibições humanas, a fim de virmos a adorar a Deus em espírito e verdade. De vós esperamos, consequentemente, toda aquela assistência que esteja enquadrada nos santos desígnios de Deus. Ensino para os que desejam aprender, verdade para os que pretendem ser livres, amor para os que prezam fazer o bem, revelações para os que auguram as verdades eternas, perfeitas e imutáveis do nosso Pai Divino, virtude para os que desejam combater seus próprios vícios, amizade para os que sentem vontade de praticar a bondade, certeza para os que duvidam da sagrada paternidade, trabalho para os que carecem de progredir, renúncia para os egoístas, ternura para os violentos, saúde, paz e ventura a todos os que fizerem por merecer, porque vós sois os distribuidores de Deus, através da exalta doutrina do Cristo planetário. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora todos juntos, aquele trabalho fraterno de oração, orando para os outros no meio dos outros. Vamos pedir bênçãos a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que fazem parte da população planetária da Terra. Vamos pedindo bênçãos a todos os reinos materiais do planeta, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Pedimos bênçãos também a todas as faixas espirituais, as faixas das subcrostas, das crostas ou umbrais,
e as faixas externas dos céus exteriores. Vamos pedindo bênçãos aos nossos irmãos que já estão chegando à carne para mais uma etapa da jornada evolutiva, que consigam cumprir tudo aquilo que prometeram antes de encarnar. E em contrapartida, vamos pedindo bênçãos aos nossos irmãos que já estão terminando a jornada na carne, que consigam se desligar da matéria e retornem para casa. Nós passamos muito mais tempo do lado espiritual do que na matéria. Vamos pedindo bênçãos a todos os pais, mentores, professores, educadores destas crianças, que ensinem corretamente, que sejam bons exemplos de conduta, que passem a informação para fazer com que eles entendam e pensem, porque nós temos uma coisa maravilhosa, como eu já disse hoje, a inteligência divina, mas se ela não for atuada, ensinada, pensa, né? Ela fica meio encruada e nós precisamos dessas crianças com essa capacidade toda, mas tem de pensar certo, né? Agir corretamente. Então, os pais, os avós, os tios têm de ser bons exemplos. Então, nós pedimos muitas bênçãos divinas para isso, porque essas crianças que vêm, elas têm muita coisa boa para fazer para essa humanidade. E ela é o nosso futuro. Vamos também pedir bênçãos para todos os dirigentes do planeta, pequenos, grandes, que trabalham com outras pessoas e tem pessoas que estão subordinadas a elas, que pensem mais na coletividade e menos na individualidade, que tirem a ganância do pensamento e que entendam que a união faz a força e que quando todos estão bem, o planeta está bem e tudo anda melhor. Temos de tirar a palavra egoísmo e usar só a palavra altruísmo. Todos juntos agora, com aquele sentimento maravilhoso que cada um possui, vamos nos unir num abraço ao redor do planeta e jogando o nosso melhor. Vamos jogar essa energia linda para o planeta Terra, que cada localzinho, cada célula do planeta, cada buraquinho, cada elétron, cada ponto do planeta receba essa energia, mesmo que fique marcado por poucos segundos. Nós temos de ir ajudando e mantendo, um dia fica. Vamos jogar então o nosso melhor sentimento, nosso melhor amor, tudo de bom para o nosso planeta. Vamos abraçá-lo. Graças a Deus, quanta energia maravilhosa. A Mara Silvia colocou: trabalho grande com crianças que irão encarnar. Recebem muitas orientações e uma bola de cristal com luzes coloridas.
A Cíntia pôde acompanhar limpeza em hospitais, casas e outros locais. Pude acompanhar as águas sendo energizadas e colocadas medicações, graças a Deus. Mara Silvia Pretos Velhos varrendo muitas casas e jogando ervas. Corrente médica dando forças e orientações aos médicos encarnados. A Cíntia pude acompanhar um arco-íris envolvendo o planeta Terra. Pude acompanhar cada um de nós sendo envolvido por uma luz rosa brilhantíssima. Que lindo, graças a Deus. A Kátia, muitos cristais caem nas casas e irradiam luzes. As crianças brincam nesta energia, graças a Deus. Vamos agora partir para o final do nosso trabalho, né? Agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho, agradecendo a todos os nossos irmãos espirituais que tanto nos ajudaram para a execução desse trabalho, e agradecendo a todos os encarnados, porque juntos podemos doar esse material, pensar, agir dessa forma e ajudar ao nosso irmão, né? Então também é importantíssimo, é um trabalho composto por todos juntos em nome de Deus. Então nós temos de agradecer muito. Vamos agora agradecer a Deus dentro de nós. Enquanto isso, o Zé vai fazer a última oração, que é uma poesia que chama-se O Despertar da Alma. Está na página 65 do Orações e Poesias Divinas, não, 66. Tá? O Despertar da Alma. Centelha divina, de Deus emanada, feita para a luz, que em conscientes partes rumo da glória, trabalha e progride, caminha e avança, porque de fluxo. Não é que serás poder, expondo a vitória. Trabalho não é dor, ciência não é praga ou maldição. Virtude não é lamento, não é tormenta. E aquele que a lei de Deus vive, de Deus tem bendição. Porque o amor é a arma contra o mal, afugenta. Seus rincões embrionários do automatismo te dominava, e nos intermediários o instinto te regia, agora que és consciente, inteligente e culto. Sai da lava. Honra a divina paternidade, a sacra essência que pia, que desde remotíssimos tempos profetizava a palavra de Deus, a revelação, que bem assim te queria, graças a Deus. Graças a Deus. Antes de encerrar, gostaria de avisar que amanhã é sexta-feira. Então a Érica e o Jorge no Divinismo às 14h30 estarão fazendo a oração de energização do planeta. Nós estaremos às 20 horas no Divinismo Perdizes daqui do Instagram, também fazendo a energização do planeta. Agradecendo muito a ajuda de todos, porque juntos fazemos a diferença, juntos somos mais fortes. Com a graça de Deus. A oração de hoje está encerrada. Muito obrigada, gente. Graças a Deus. Tchau, gente. Já falei, eu não sei como vocês conseguem pôr tanto coraçãozinho lindo aí, faz. Maravilha. Até amanhã, gente. Muito obrigada. A oração foi linda. A energia foi, assim, maravilhosa. Graças a Deus. O planeta agradece, porque ele precisa muito disso.